Você sabia que o poder de Deus foi derramado entre os discípulos? Então, vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra que depois da crucificação, Jesus ressuscitou? Então, depois de vencer a morte, Jesus ficou com seus discípulos por 40 dias e, enquanto estava com eles, ensinava muitas coisas sobre o reino de Deus. Um dia, Jesus estava sentado com eles à mesa comendo, quando disse a eles o seguinte: "Não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do meu Pai, aquela que falei com vocês, porque João batizou com água, mas em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo." Alguns dos discípulos perguntaram a Jesus: "Mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel?" E ele respondeu: "Não tem como vocês saberem sobre os tempos e as datas que o meu Pai escolheu para que essas coisas acontecessem. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." E depois de dizer isso, Jesus subiu aos céus. E os discípulos ficaram olhando para as nuvens completamente atônitos, quando de repente apareceram 2 homens vestidos de branco que disseram a eles: "Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu voltará da mesma forma que vocês o viram subir." Então eles desceram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. Alguns dias depois, todos os seguidores de Jesus se reuniram em um só lugar. De repente, veio do céu um som que parecia um vento muito forte e encheu a casa onde eles estavam. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles viram algo que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém muitos judeus tementes a Deus que vinham de todas as nações do mundo. Conforme aquele som se espalhava pela cidade, aqueles que ouviam vinham se aproximando daquele encontro, curiosos, querendo saber o que estava acontecendo ali. Rapidamente, uma grande multidão se ajuntou próximo da casa e todos estavam perplexos, porque cada um ouvia eles falando em sua própria língua. Maravilhados, eles perguntavam: "Mas esses homens não são galileus? Como pode cada um de nós ouvirmos eles falando em nossa própria língua materna? Temos gente aqui de todos os lugares do mundo e estamos ouvindo eles falarem maravilhas de Deus em nosso próprio idioma." Eles estavam atônitos e perguntavam uns aos outros: "O que é isso que está acontecendo?"
Mas enquanto alguns estavam maravilhados com a manifestação do poder de Deus entre os discípulos de Jesus, algumas pessoas ficaram zombando deles e diziam que eles tinham bebido muito vinho, por isso estavam daquele jeito. Ouvindo os comentários inconvenientes de alguns, Pedro corajosamente se levantou com os outros discípulos e disse em alta voz: "Esses homens não estão bêbados como vocês pensam. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, vejam o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." E Pedro continuou: "Israelitas, ouçam bem o que vou dizer. Vocês viram com seus próprios olhos os milagres que Jesus de Nazaré fez e os sinais e maravilhas que Deus fez através dele no meio de vocês. Deus nos entregou esse homem por um propósito determinado. E vocês, com a ajuda de homens perversos, crucificaram ele e o mataram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte, porque a morte não poderia detê-lo. O rei Davi já falava sobre ele quando dizia que um de seus descendentes seria colocado por Deus em seu trono e que seu corpo não seria destruído por decomposição. Ele não falava de si mesmo, mas de Jesus, que não foi abandonado no sepulcro e o seu corpo não foi destruído. Todos nós somos testemunhas de que ele realmente ressuscitou. Depois de passar alguns dias conosco, subiu ao céu e se assentou à direita de Deus, onde recebeu o Espírito Santo, que é esse que está sendo derramado exatamente agora, aqui, nesse lugar. Tenham certeza de uma coisa: Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo." Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntavam aos discípulos o que deveriam fazer. Então Pedro disse a eles: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar." Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia foram acrescentadas cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles continuaram a se reunir para partilhar o pão, louvar a Deus, e todos se alegravam com a comunidade que formaram. E a cada dia, Deus trazia mais e mais pessoas que iam sendo salvas. Olha só que legal! Foi ali que nasceu a primeira comunidade dos seguidores de Jesus, os primeiros cristãos.
Hoje temos os templos, onde as pessoas se reúnem para juntas aprenderem sobre Deus e louvarem a Ele com alegria. Mas tudo começou ali, no dia de Pentecostes. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Atos de 1 a 2. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! Você conhece a história do milagre na estrada deserta do sul? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você se lembra que depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, enviou os discípulos para ensinarem sua mensagem a todas as pessoas? Então, você também deve se lembrar que depois de um tempo pregando, eles começaram a ser perseguidos e alguns foram até presos. Então, os cristãos se espalharam por aquela região e, de fato, esse era o propósito de Deus, que sua mensagem chegasse até os confins da terra. Nessa ocasião, existia um discípulo de Jesus chamado Filipe. Com a dispersão dos cristãos, ele acabou indo para a cidade de Samaria e ali pregava a palavra de Deus. Muitas pessoas naquela cidade ouviram seus ensinos e creram no Senhor Jesus. E muitos também foram curados e totalmente transformados através da vida de Filipe. Um certo dia, um anjo veio até Filipe e disse a ele assim: "Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém até Gaza." E ele se levantou e foi. O que será que Deus queria com Filipe naquele lugar? Logo, logo saberemos. Mas antes, vamos voltar um pouco até a Etiópia. Nesse país havia uma rainha muito rica e importante chamada Candace. E como ela tinha muitos tesouros, ela escolheu um oficial real para ser o responsável por guardar toda a sua riqueza. Esse oficial etíope um dia ouviu falar da grandeza de Deus e resolveu ir até Jerusalém para adorá-lo. Depois disso, entrou em sua carruagem para viajar de volta para sua casa na Etiópia. E no caminho passou pela estrada do sul, que vai de Jerusalém para Gaza. Opa! Esse era o lugar que Filipe deveria ir. Vamos ver o que aconteceu. Quando Filipe chegou à estrada que o anjo indicou, viu a carruagem do oficial etíope. Nesse momento, o Espírito Santo falou para Filipe ir até ele. Então ele correu em sua direção e, quando chegou bem perto, viu que o oficial estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe, correndo ao lado da carruagem, perguntou a ele: "Você entende o que está lendo?" E ele respondeu: "Como eu poderia entender sem ninguém para me explicar?" E depois de dizer essas palavras, o oficial etíope convidou Filipe para sentar-se ao seu lado na carruagem, e Filipe foi. O livro de Isaías estava aberto na seguinte passagem: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." Depois de ler, o oficial perguntou a Filipe: "De quem o profeta está falando?"
Dele mesmo ou de outra pessoa? E Filipe explicou a passagem, e o oficial entendeu que o profeta falava de Jesus, o Cristo, que morreu por cada um de nós. Depois de ouvir a mensagem de Filipe, a carruagem passou por um local que tinha água. Então o oficial disse a ele: "Olhe, tem água aqui. O que me impede de ser batizado?" E Filipe respondeu a ele: "Você pode ser batizado sim, basta crer de todo o seu coração." E o oficial respondeu: "Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Depois de dizer isso, o oficial deu ordem para que a carruagem parasse e, descendo dela junto com Filipe, foi batizado por ele. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe de repente. E aquele oficial nunca mais o viu. E imediatamente Filipe apareceu na cidade de Azoto. E indo para Cesareia, pregou a palavra de Deus em todas as cidades por onde passava. Impressionante! É assim que Deus se move. Ele quer que todos o conheçam. E quando ele encontra um discípulo obediente como Filipe, realiza grandes milagres. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história da transformação da vida de Saulo? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Depois que os discípulos viram Jesus subir aos céus, ficaram sozinhos, com uma grande comissão: ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Jesus tinha prometido a eles que deixaria um amigo depois que ele fosse para o Pai. O nome dele é Espírito Santo. E ele chegou no dia de Pentecoste, de uma forma muito surpreendente. Nesse dia, Pedro pregou as palavras de Jesus para uma multidão que se ajuntou a eles naquele lugar. E 3.000 pessoas entregaram sua vida para Jesus. Jesus tinha dado aos discípulos uma missão. Você se lembra? Isso mesmo! Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Eles estavam pregando, mas não tinham saído de sua cidade ainda. Vamos ver o que aconteceu. Bem, aquelas 3.000 pessoas se juntaram aos discípulos de Jesus. E depois, muitas outras foram se juntando a eles e uma comunidade começou a se formar ali. Era uma comunidade muito interessante. Eles tinham tudo em comum. Cada um que chegava repartia tudo que tinha com os outros. E todos tinham tudo em comum. Eles compartilhavam tudo que tinham. E além de pregar, os discípulos começaram também a curar os enfermos, assim como Jesus tinha falado que seria.
os sinais os estavam seguindo. Mas os chefes dos sacerdotes não estavam gostando nada daquilo. Eles achavam que tinham se livrado de Jesus. Agora vinham seus seguidores e faziam o mesmo que ele fazia. Então eles prenderam Pedro e João e os interrogaram, perguntando: em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? E Pedro, cheio do Espírito Santo, o amigo que Jesus deixou, respondeu com sabedoria: vocês estão nos interrogando por causa de um ato de bondade que fizemos curando um aleijado. Se quiserem mesmo saber, fizemos isso em nome de Jesus, a quem os senhores crucificaram, mas Deus o ressuscitou e é pelo poder dele que fazemos tudo isso. Os chefes dos sacerdotes não tinham o que falar, porque viram que o homem estava mesmo curado. Mas, como tinham medo de que os ensinamentos deles se espalhassem, deu ordens para que eles não pregassem mais na cidade. Opa! Peraí! Mas Jesus mandou que eles pregassem. E agora? E eles responderam: será que devemos obedecer aos homens ou a Deus? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, liberaram os discípulos e eles voltaram para a comunidade. Mas isso não durou muito. Os chefes dos sacerdotes ficaram com inveja dos discípulos e mandaram prender todos eles. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Um anjo veio, abriu a porta da prisão e deixou que eles saíssem. Deus estava mesmo com eles. E eles seguiram pregando por toda a cidade. E as palavras de Jesus foram se espalhando por toda parte e a comunidade de cristãos ia crescendo a cada dia. No meio da comunidade existia um homem chamado Estevão, que também pregava e realizava muitos milagres. Os líderes religiosos já estavam tão furiosos com a pregação dos discípulos que contrataram falsas testemunhas para falar mentiras sobre Estevão, fazendo com que ele fosse preso injustamente. E depois de interrogado, fez um lindo discurso falando sobre como Deus sempre enviava seus profetas para anunciar suas palavras ao povo e como eles eram sempre teimosos e não obedeciam, assim como não estavam dando ouvidos às palavras de Jesus que eles pregavam. E por causa disso, os líderes religiosos ficaram furiosos e começaram a apedrejar Estevão. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, não considere eles culpados desse pecado. E depois de dizer isso, desfaleceu. Nessa cena terrível, observava de longe um homem chamado Saulo, que era um judeu estudioso, que também era cidadão romano e desprezava os cristãos. Por isso estava ali, concordando com a morte de Estevão. Depois disso, ele passou a persegui-los ainda mais e levava preso qualquer pessoa que proferisse fé em Jesus, chamadas por ele como os do caminho. E assim, os cristãos começaram a fugir para outras cidades, se espalhando depois para vários lugares do mundo. Interessante! Não era isso que Jesus tinha dito para eles fazerem? A vontade de Deus nunca pode ser frustrada. Mas vamos continuar. Paulo seguia buscando formas de deter cada cristão que encontrasse. Então ele foi até o sumo sacerdote e pediu a ele cartas para as sinagogas da cidade de Damasco, dizendo que todos os do caminho que forem encontrados serão presos em Jerusalém.
E quando estava indo para Damasco levar as cartas, Saulo viu uma forte luz que vinha do céu. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é você? E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém virá dizer o que fazer. E os homens que viajavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se então do chão e, abrindo os olhos, não conseguia enxergar nada. Então os homens o pegaram pela mão e o levaram até a cidade. E por 3 dias Saulo não podia ver, não comeu e nem bebeu nada. Nesse momento, Deus falou com um discípulo de Jesus que estava em Damasco, chamado Ananias, e disse a ele: vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias que impôs as mãos sobre ele e ele voltou a ver. E Ananias respondeu a ele assim: Senhor, ouvi falar que esse Saulo tem feito muitas coisas terríveis aos seus filhos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam seu nome. Mas o Senhor disse a ele: vá, esse homem foi quem eu escolhi para levar o meu nome entre os gentios e também entre os judeus. Eu vou me revelar a ele em seu sofrimento. E Ananias obedeceu a Deus, e impondo as mãos sobre Saulo, disse a ele: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho me mandou aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver novamente. Ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou suas forças. E dali em diante, Saulo se juntou aos discípulos e logo começou a pregar junto com eles que Jesus é o Filho de Deus. E você se lembra que falamos que Saulo era cidadão romano? Então, como ele pregava também aos romanos, passou a se apresentar a eles com a versão romana de seu nome, que é Paulo. E foi assim que ele passou a ser conhecido entre os gentios. Mas a história de Paulo está só começando. Em breve, mais aventuras chegarão aqui no Grande Livro. Nos vemos lá! Já conhece o Grande Livro de Colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história de Lídia? Então vem comigo. Vamos abrir o Grande Livro. Você se lembra da história sobre as viagens de Paulo que nós contamos aqui no Grande Livro? Se ainda não assistiu, pegue o link na descrição para assistir depois, porque a história de hoje se passa durante uma das viagens de Paulo junto com Silas e Timóteo. Eles eram missionários e viajavam por muitos lugares para ensinarem sobre Jesus e anunciar a salvação trazida por ele. Mas eles não iam onde queriam. O Espírito Santo estava com eles o tempo todo, dizendo onde deveriam ir e os impedindo de entrarem em cidades e províncias onde não deveriam ir. Em certa ocasião,
Quando estavam em Troade, durante a noite, Paulo teve uma visão. Uau, isso é maravilhoso! Na visão, Paulo viu um homem da Macedônia. Ele estava em pé e suplicava a ele: por favor, venha até a Macedônia e nos ajude. Impressionante! Deus conduz seu povo assim. Ele fala conosco claramente. Às vezes é por meio de um sonho, ou uma visão, ou até mesmo podemos ouvir sua voz claramente dentro de nós. Isso já aconteceu com você? Se ainda não, comece a prestar atenção e tenha sempre seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Peça a Deus para te ajudar a reconhecer a voz dele quando ele falar com você. Tenho certeza de que em breve você ouvirá. É a voz mais doce e amorosa que você vai ouvir na vida. Mas vamos voltar para nossa história. Depois daquela visão, Paulo e seus companheiros imediatamente obedeceram à voz do Senhor e partiram para a Macedônia. Depois de alguns dias de viagem, chegaram à cidade de Filipos, que era uma colônia romana na Macedônia, e a principal cidade daquele distrito. Eles ficaram ali por vários dias, até que chegou o Shabat. Você sabe o que é o Shabat? Então vem comigo que eu vou te explicar. A palavra Shabat significa sábado. O sábado é o 7º dia da semana. Vamos contar? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você se lembra da criação? O que Deus fez e também ordenou ao homem fazer no 7º dia? Isso mesmo, descansar. O sábado é o dia de descanso que Deus instituiu a todos nós. É o Shabat. E Paulo, que conhecia muito bem a palavra de Deus e era obediente, também celebrava o Shabat com um tempo de descanso. Por isso, nesse dia, ele e seus companheiros saíram da cidade para procurar um grupo de pessoas cristãs para que pudessem se juntar a eles para adorar a Deus no Shabat. Quando chegaram à beira do rio, procuravam um lugar de oração e encontraram um grupo de mulheres reunidas e se sentaram para conversar com elas. No meio daquele grupo havia uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Ela era uma mulher empreendedora e bem-sucedida. Ela era uma conhecida vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Enquanto Paulo falava sobre a mensagem e a salvação através de Jesus Cristo, Lídia atentamente ouviu a tudo que ele estava ensinando e abriu seu coração para a mensagem do Evangelho e ali recebeu salvação. Ela foi batizada e estava muito feliz por tudo que estava acontecendo em sua vida. Ao final desse maravilhoso dia, Lídia foi falar com Paulo e seus companheiros de viagem e convidou eles para que se hospedassem em sua casa enquanto estivessem pregando por ali. E eles aceitaram, gratos pela disposição dela em servir a eles com alegria. Algum tempo depois, vocês devem se lembrar que durante uma dessas viagens, Paulo e Silas foram presos injustamente. Mas Deus os livrou de forma milagrosa, inclusive trazendo salvação para o carcereiro e toda a sua família. Quando Paulo e Silas saíram daquela prisão, foi na casa de Lídia que eles se hospedaram, uma serva fiel, sempre disponível para servir aos seus irmãos. Quando servimos as pessoas, estamos servindo a Deus. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book,
Acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Atos 16, de 11 a 15. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Paulo e Silas foram presos por ensinar a mensagem de Jesus? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra quando Paulo viu uma grande luz no caminho de Damasco? De quem era a voz que falava com ele? Isso mesmo, de Jesus! Jesus já tinha ressuscitado, mas Paulo, ouvindo sua voz, teve sua vida completamente transformada. Se quiser assistir a essa história depois, é só pegar o link na descrição. E depois de conhecer o grande amor de Jesus, Paulo começou a falar com outras pessoas sobre a mensagem que ele ensinava enquanto estava na terra. Mas ao mesmo tempo que muitas pessoas abriram seu coração e se maravilhavam com a mensagem de Jesus ensinada por Paulo, muitos outros não gostavam nada do que ele estava fazendo. Olha só o que aconteceu próximo à cidade de Filipos. Paulo e seu amigo Silas estavam ensinando a mensagem de Jesus naquela região quando encontraram uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. E ela fazia com que seus senhores ganhassem muito dinheiro fazendo adivinhações para eles. Quando ela viu que Paulo e Silas estavam ensinando, começou a seguir a eles e gritava: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação." E ela ficou fazendo isso por muitos dias. Chegou um momento que Paulo já não aguentava mais. Então ele disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela." E imediatamente o espírito saiu da mulher. Quando os senhores dela perceberam que o espírito que fazia as adivinhações tinha ido embora, viram que não poderiam mais ganhar dinheiro com aquela escrava. Então, eles agarraram Paulo e Silas e levaram eles para as autoridades na praça principal da cidade. Quando os magistrados chegaram, disseram a eles: "Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Estão ensinando costumes diferentes dos nossos." A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas e os magistrados mandaram que eles fossem açoitados. Depois de apanharem muito, levaram eles para a prisão e avisaram ao carcereiro para vigiar eles com cuidado. Por causa desse aviso, o carcereiro colocou eles na cela mais profunda daquela prisão e amarrou os pés deles em um tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Ei, espera aí! Como assim? Paulo e Silas tinham acabado de tomar uma baita surra da multidão. Estavam presos injustamente e estavam o quê? Cantando, orando. O que será que nós estaríamos fazendo numa situação dessa? Será que não estaríamos chorando e esperneando? É uma coisa a se pensar. Mas então, voltando para a nossa história, Paulo e Silas estavam lá, orando e cantando, quando de repente algo totalmente inesperado aconteceu. Um terremoto muito forte começou a sacudir tudo.
Tremia tanto o chão que as paredes da prisão começaram a rachar. Então as portas das celas se abriram e todas as correntes se soltaram. O carcereiro, vendo o que tinha acontecido, ficou desesperado e puxou a espada para tirar sua vida, porque pensou que os presos tinham fugido. Foi quando Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" Quando o carcereiro viu que eles estavam ali, prostrou-se diante de Paulo e Silas e perguntou a eles: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." Então o carcereiro lavou as feridas deles e depois disso foi batizado junto com toda a sua família. Depois levou Paulo e Silas para sua casa e serviu para eles uma refeição deliciosa, e todos se alegraram pela salvação que receberam. No dia seguinte, os magistrados mandaram soldados até o carcereiro e disseram para soltar Paulo e Silas. E assim ele fez. Mas Paulo disse a eles: "Nada disso! Somos cidadãos romanos e eles nos bateram publicamente e nos prenderam sem processo formal. Agora vão querer se livrar de nós secretamente? Nananina não! Mande que eles mesmos venham nos soltar." Quando os magistrados ficaram sabendo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram com muito medo e vieram até eles para pedir desculpas e pedir que saíssem da cidade. Uau, que história impressionante! Realmente, ensinar a mensagem de Jesus às vezes pode nos colocar em situações um pouco desconfortáveis. Mas vejam como Paulo e Silas foram corajosos. E Deus estava o tempo todo com eles, fazendo milagres. Pensam que estou falando do terremoto? Não! O maior milagre foi o carcereiro e sua família receberem salvação. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Paulo viajou muitos quilômetros levando a mensagem de Jesus? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra de Paulo? Nós já contamos a história da conversão dele aqui no Grande Livro. Se ainda não assistiu, depois que essa história acabar, pega o link aqui embaixo na descrição. A Bíblia conta que Paulo se converteu e foi batizado. Depois de entender que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, Paulo começou a pregar os ensinos de Jesus por onde passava. Ele começou em Damasco. Ele contava às pessoas sobre as boas novas de Jesus e que ele é o Filho de Deus.
Mas por mais que essa mensagem pareça maravilhosa para nós, algumas pessoas não gostavam nada do que Paulo estava ensinando. As pessoas daquela região acreditavam em vários deuses e, para eles, o imperador de Roma era considerado um filho de um desses deuses. Por isso, a mensagem de Paulo era vista por alguns como uma ameaça ao Império Romano que governava aquela região na época. Então, Paulo começou a ser perseguido em Damasco. E 3 anos após seu encontro com Jesus, Paulo fugiu para Jerusalém para salvar sua vida. Chegando lá, Paulo tentou se juntar aos discípulos, mas eles ficaram com um pouco de medo. Mas sabe por que eles tiveram medo? Porque antes de conhecer Jesus, Paulo perseguia os cristãos e até concordou com o apedrejamento de Estevão, porque ele ensinava a mensagem de Jesus. Então, Deus falou com Paulo para sair de Jerusalém, pois ele o enviaria aos gentios. Vocês sabem quem são os gentios? São os povos que não fazem parte do povo hebreu, que é o povo de Israel. Isso significa que gentios são todos os outros povos do mundo inteiro. E foi por isso que Paulo começou a viajar. Ele fez muitas viagens. E não pensem que foi de avião. Não, também não foi de carro nem de ônibus. Paulo andava a pé. Isso mesmo, ele ia de uma cidade a outra e até para outros países. Ele caminhava milhares e milhares de quilômetros, levando a mensagem de Jesus para os diferentes povos daquela região. Impressionante, né? Bem, depois de ter ficado por 10 anos em Tarso, Paulo ficou conhecido como Paulo de Tarso. Depois desse tempo, ele foi convidado por Barnabé para ajudá-lo em Antioquia, onde ele tinha uma missão evangelística entre os gentios. E ele foi, e lá conheceu Silas, que também se tornou seu grande amigo e companheiro de viagens. Depois de trabalhar por um tempo juntos, Paulo e Barnabé fizeram sua primeira viagem missionária. Eles navegaram para a ilha de Chipre. Depois foram para Icônio, Listra, Derbe. Quantos nomes diferentes, né? Em todos os lugares por onde passavam, pregavam as boas novas de Jesus. E depois voltaram para Antioquia. Depois disso, veio a segunda viagem missionária. Dessa vez, Paulo viajou com Silas e juntos eles percorreram as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O evangelho chegou à Europa. Demais, né? Na terceira viagem missionária, Paulo passou por Frígia, Galácia e chegou a Éfeso, onde ficou por algum tempo. Em suas viagens, Paulo fazia muitas coisas além de ensinar a mensagem do amor de Jesus. Ele construía tendas, que era a sua profissão e que era ainda a sua forma de se sustentar. Ele também investia bastante tempo escrevendo cartas, que você encontra aí na sua Bíblia, como Romanos, Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, entre tantas outras. Essas cartas eram para saudar as comunidades de cristãos que ele formava e que se tornaram igrejas nas cidades por onde ele passava. E muitas dessas cartas
Paulo escreveu quando estava preso. Que desafio! Paulo tinha uma estratégia de Deus para cumprir a missão dada a ele para evangelizar os gentios. Ele começava pelos grandes centros, as cidades maiores, e depois dali ia espalhando a mensagem nas regiões vizinhas. Ele observava a cultura do local, seus costumes, e aplicava sua mensagem em cada uma delas, para que cada povo pudesse entender a mensagem de Jesus dentro de sua própria cultura. Paulo ensinava o amor de Deus e de seu Filho Jesus, que morreu por nós para nos dar a vida eterna. Ele ensinava o amor ao próximo e a igualdade entre as pessoas. Mas Paulo passou por muitas dificuldades durante toda a sua vida de evangelismo. Ele foi açoitado, preso, maltratado, mas nenhuma dessas dificuldades fez Paulo desistir ou desanimar. Ele entendeu que essa era a sua missão. E por sua obediência, o Evangelho se espalhou consideravelmente por um grande território e milhares de vidas, cidades inteiras foram transformadas pela palavra de Deus ensinada por Paulo entre os gentios. Que história de coragem e fé! Paulo é um grande exemplo para nós. Amar a Deus acima de tudo e de todos, ensinar sua palavra por onde passar e ser fiel até o fim. Paulo disse assim no final da sua vida: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Amém! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!